Cara, você tem medo da morte? Você tem medo de sair da sua casa e nunca mais voltar? Fazer uma viagem de avião e esse avião sofrer um acidente e você simplesmente morrer? Você tem medo dessas coisas ou você conhece alguém que passa por algum tipo desse sofrimento? Fica comigo nesse vídeo aqui que a gente vai trocar uma ideia monstruosa sobre isso hoje. Fala aí, vencedor! Como é que você está, meu querido? Tudo bem contigo? Cara, medo da morte. De onde que vem esse medo da morte, né? Sabemos que o medo ele tem alguma serventia pra gente. Medo de morrer, muitas das vezes, ele acaba sendo saudável porque ele nos impede de fazer certas loucuras, certas coisas que provavelmente vão nos levar a gente à morte. Em uma rodovia você vai a mais de 200 por hora no seu carro, né? Esse medo que você tem de acelerar o seu carro a ponto de ir a 200 é um medo totalmente saudável, porque a chance de você perder o controle do carro, alguém dar uma fechada e você sofrer um acidente e ocasionar morte é muito grande. O medo que você tem de atravessar uma avenida também quando tem carros passando é justamente o medo de você ser atropelado, que vai ocasionar sua morte. Ou, em muitas das vezes, a morte nem é o principal risco, né? Nem é o principal medo da pessoa, mas é o medo da pessoa ficar aleijada, ou a pessoa nunca mais retomar sua consciência. Então, galera, o medo, ele tem alguma serventia pra gente, mas a partir do momento que esse medo nos impede de nós corrermos atrás do nosso propósito, corrermos atrás dos nossos sonhos, de vivermos uma vida normal, sem medos, uma vida livre, aí sim é um problema. Aí esse medo, ele passou do medo primitivo e ele se tornou, muitas das vezes, uma síndrome do pânico. De onde que vem esse medo da morte, né? De onde que vem esse medo crucial da morte, esse medo de morrer? Esse medo é totalmente do ser humano. Você vê, por exemplo, um cachorro ou qualquer outro tipo de animal, ele não tem medo de morrer. Ele simplesmente vive no agora, ele simplesmente brinca, vai atrás de comida quando ele precisa comer, ele se reproduz. Ele não tem essa de medo de morrer, ele não vive pensando, porra, hoje é meu último dia. Pode estar doente, ele pode estar velhinho, só que ele vai seguir o dele. Porém, os animais, eles também têm medo, né? Só que o medo dos animais é um medo saudável. O ser humano que desenvolve esse medo aí é excessivo. Uma das razões do ser humano desenvolver esse medo é uma cultura que a gente tem desde que a gente é criança. A gente cresceu com aquela imagem da morte, cara alto, de esqueleto, com uma foice para ceifar as almas, né? Uma figura assombrosa, uma figura de filmes de terror, um personagem macabro, diabólico, que ele tá ali para acabar com a nossa vida, que a morte, agora ele vai brotar ali na nossa frente e vai simplesmente dar uma ceifada ali na nossa cabeça, a gente vai morrer. E tá na nossa cabeça desde pequeno. Então, desde criança, na nossa mente, é memorizado que a morte é uma figura extremamente negativa. Mateus, mas a morte não é negativa? Cara, a morte ela não é negativa. A morte simplesmente é como qualquer outro caminho que nós seguimos. Porém, a morte é um caminho certo que nós vamos seguir. Os outros caminhos a gente escolhe, só que a morte a gente não tem controle sobre a morte, vamos dizer assim. A gente pode sim ter atitudes na nossa vida que vão retardar a morte. Esse dia que nós atravessamos a porta e partimos desse plano terrestre para o outro plano, e a melhor escolha que a gente pode fazer é a gente correr atrás do nosso propósito de vida, para a gente retardar a morte, para a gente fazer mais coisas positivas no mundo, até que chegue esse dia que nós temos que passar por essa porta. Porque a morte é um negócio que é extremamente difícil da gente compreender. Apenas quando atingimos a iluminação verdadeira é quando a gente consegue realmente entender o propósito da morte e descobrir que não existe morte, existe apenas uma passagem. Imagine que não existisse a palavra morte, a gente trocasse a morte simplesmente por passagem, por uma porta, por exemplo. Imagine se a gente chamasse a morte de porta. Já parou para pensar nisso? Simplesmente chega uma hora que a gente precisa passar pela porta. E esse medo da morte está totalmente ligado a alguns fatores que estão integrados na nossa sociedade. O primeiro fator é as mídias sociais, a televisão. Cara, se você abrir um jornal comum aí da rede aberta, 80% do conteúdo que vai estar mostrando para vocês naquele jornal é a respeito de morte, latrocínio, estupro, homicídio, coisas que fazem você ter medo daquilo. Você vai alimentando o seu inconsciente, você vai alimentando o seu subconsciente com aquilo. Isso faz com que você tenha muito medo, que você desencadeie casos de depressão, por exemplo. O primeiro passo que você precisa tomar é parar de se contaminar com isso, né? Os olhos são a janela da nossa alma, então o que a gente vê consequentemente vai ser mandado ali pro nosso coração, vai ser processado pela nossa cabeça. Se você é uma pessoa também que vê muitos filmes de terror, gosta dessa pegada de terror, essa pegada de morte, essa pegada com baixas frequências, também é algo muito ruim que vai provavelmente desencadear em você esse medo excessivo pela morte, criar problemas onde não existem. Outro fator importante também é a religião, cara. A religião ela é extremamente doentia em certas partes, né? E eu vou citar aqui, por exemplo, a respeito do cristianismo, até mesmo do catolicismo. Você cresce com aquela ideia de paraíso e inferno, você cresce com aquela ideia de
que o inferno é mais provável de você ir. Porque a igreja cria a ideia que o paraíso é um negócio para santos, é um negócio para beatos, é um negócio para pessoas que vivem uma vida extremamente santa, e você, a partir do momento que você comete um pecadinho, muitas vezes nem é pecado, segundo Jesus, você comete um pecadinho e você já vai pro inferno. Então, a partir do momento que você se desenvolve na sua vida, você vai colocando aquela balança lá, você vai falando assim, a balança do inferno ela vai pesando mais, você começa a criar medo da morte. Você sabe que quando você morrer, de acordo com as suas crenças, você vai pro inferno. Então, como se não bastasse o sofrimento que nós passamos nessa terra, as aprovações que nós temos aqui, ainda mais é bombardeado na sua mente um tipo de sofrimento que nem existe, um tipo de sofrimento que você mesmo que raciocinou e chegou na conclusão que você vai estar naquele inferno, que você vai queimar para sempre, que vai estar lá demônios espetando a sua bunda eternamente. Então você precisa rever as suas crenças, cara. Ou você é uma pessoa que segue os padrões da sua religião para você ir pro céu, ou você é uma pessoa que vai pro inferno. Caso você seja uma pessoa que vai pro inferno, cara, mude seus padrões de crença, vai para outra crença. Porque aquilo provavelmente vai te tornar uma pessoa extremamente ruim, uma pessoa amargurada, de mal com a vida e com muito medo da morte. Você sabe que quando a morte chegar, você vai sofrer. Isso é um dos principais erros, né, que eu acho que existe na religião, está muito presente na religião, principalmente na religião protestante, no catolicismo também, nas outras religiões nem tanto. Elas não são tão fatalistas assim. Mas essa questão que você se tem, né, de inferno, de terra, que você vai queimar para sempre, é extremamente negativa. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu acredito em Jesus, ok? Eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo, ok? Eu sigo a Bíblia, o novo Evangelho principalmente, ok? O véu foi rasgado, nós devemos seguir o novo Evangelho, o Evangelho de Jesus. Temos Jesus como nosso parâmetro de vida. E Jesus ele não veio para condenar as pessoas, para falar você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, mas Jesus veio para salvar as pessoas com a sua palavra. Então o amor de Jesus real não tem nada a ver com religião e que você tem que viver como um santo, até porque Jesus ele andava em meio aos pecadores, ele fazia diferença no meio aos pecadores, tá? Então vocês precisam analisar muito bem as suas crenças. E a partir do momento que eu conheci Jesus, eu abandonei a igreja, hoje eu não frequento nenhum tipo de comunidade evangélica, nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de religião que tenha um chefe, determinado pastor, que diga o que pode e o que não pode fazer como um grande juiz. Eu não sigo isso. O amor de Jesus, eu achei um amor muito grande, um amor livre, eu achei liberdade, eu achei salvação, eu achei luz, eu achei o meu propósito de vida. Então, enquanto você estiver preso com as correntes da condenação, as chances de você ter isso para sua vida, esse medo excessivo da morte é muito grande. Então comece a cuidar de você desde hoje, comece a cuidar da sua saúde, do que você ingere, do que você vê no mundo. É a minha mensagem que eu tenho pra falar pra vocês hoje, tá, galera? Não tenham medo da morte. Ache o seu propósito. Guardem no canal que eu vou sair mais vídeos a respeito de propósito. Eu vou falar pra vocês mais vídeo a respeito de religião, por que eu saí da igreja, qual que é a minha ideia de religião, qual que é a minha ideia espiritual. Fechou, galera? Acompanhe os próximos lançamentos do canal. Lembrando que se você gostou desse vídeo, cara, deixa like aí, fechou, galera? Se inscreva no canal se você não é inscrito, que é vídeo novo every fucking day. Tamo junto, fica com Deus, valeu, nós e fui!